Good evening, everybody! E aí, tudo bem com vocês? Good evening, good afternoon, good morning. Não importa o horário que você esteja vendo esta aula, não é? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Por Dentro da Fluência. Aqui no Por Dentro da Fluência eu te mostro o caminho para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Eu sou a Teacher Carla Moraes e no episódio de hoje nós vamos descobrir por que brasileiro tem tanta vergonha de falar inglês e, é claro, eu vou te ajudar a vencer essa barreira, né? Então assim, ai, que frio na barriga. Ai, meu Deus, que chilique, né? Fica dando chilique. Você tem tremedeira, né? Assim, esses são os sintomas que descrevem você quando eu tenho que falar inglês? Eu acho que sim, né? E você não é o único, como diria o Michael Jackson. You are not alone, né? E com certeza existem várias razões para explicar por que você tem vergonha de falar inglês. E eu vou passar aqui por algumas delas, né? Eu vou enumerar algumas das razões pelas quais você sente tanta vergonha de falar inglês. E aí eu vou sugerir 3 exercícios básicos para você acabar de vez com essa vergonha que te consome na hora de falar inglês. Para você nunca mais ficar com essa cara de pimentão, né? De vergonha na hora de falar inglês, tá? Então, como eu sempre digo, sem muitas delongas, né? Então vamos à razão número 1. Por que você tem vergonha de falar inglês? Você acredita que todo mundo fala melhor que você. Ai, essa razão é top do universo, né? Gente, a verdade é que cada um tem um jeito de aprender, né? E cada um tá num estágio diferente de aprendizado. Algumas pessoas vão ser melhores que você e outras vão estar num nível inferior que você. Então, não cabe a você, criatura de Deus, julgar, né, os outros e nem a você mesmo, né? O propósito de aprender um idioma, uma língua nova, é permitir a comunicação, a troca de informação, né? Então, você tem que se comunicar e parar de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde que a sua, né? Isso é muito comum. As pessoas realmente acreditam que sempre aquele coleguinha ali fala melhor inglês do que eu. Gente, olha, a gente tem mania, né, de ficar comparando o que as pessoas às vezes costumam chamar de o meu bastidor, né, com o palco daquela outra pessoa com quem eu tô me comparando, né? Então, a gente não sabe exatamente, né, quais são os processos, como aquela pessoa estuda e por que ela fala daquele jeito que você tá achando que é melhor do que você. Quanto você está estudando? Quanto você está se dedicando, né? É isso que importa. Porque o seu processo é único. O seu processo para ficar fluente, né? Para que você consiga aprender fluente, falar inglês fluente de forma simples e definitiva, e o processo daquela pessoa ali é totalmente diferente do seu. Os métodos que as pessoas usam, às vezes, são extremamente diferentes, né? Então, esse negócio de ficar achando que aquele fulaninho ou aquela fulaninha fala melhor do que você não tem nada a ver com a realidade, tá? A realidade é que se você está tentando falar um outro idioma, você já está na frente de 95% dos brasileiros que não fazem ideia, que não têm conhecimento de inglês. Esse é um dado alarmante, né? Então, você que já tem algum conhecimento de inglês, que já tenta se comunicar, já está à frente de 95% dos brasileiros hoje em dia, tá? Então, não precisa ficar aí, né, achando que o fulano fala melhor, que o ciclano fala melhor, porque o importante, quando a gente está aprendendo um novo idioma, é se comunicar. Então, querido, então, querida, se comunica, né? Esquece o outro. Esquece, faz de conta que você é o centro do universo, né? Tem muita gente que gosta de achar que é o centro do universo, então essa é a sua oportunidade. Você é o centro do seu universo e esquece o que os outros estão fazendo e foca no seu processo, na sua melhoria a cada dia, tá? É isso que importa. Então, a razão número 1 de você ter vergonha de falar é você acreditar que todo mundo fala melhor que você, e isso é uma bobagem das maiores que eu já ouvi na minha vida. A razão número 2 pelo qual você, brasileiro, meu querido conterrâneo, não consegue, morre de vergonha de falar inglês, é que você não se permite errar. Gente do céu, eu nunca vi um povo tão autocrítico igual o brasileiro, tá?
Porque assim, ó, na prática, você não se dá o luxo de se expor, né? Pois você está sujeito ao erro, né? Todo mundo que está aprendendo alguma coisa vai estar sujeito a errar, né? Mas você não. Você tem que ser imaculado, você não pode errar. E se você não errar, né? E se você errar, você acha que você vai ser criticado, você vai ser ridicularizado. Isso aí também é bobagem, tá? Ninguém nunca na vida vai conseguir aprender nada sem errar nenhuma vez. Porque ninguém é, né? Ai, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Gente, não existe nenhuma habilidade, porque aprender um idioma é uma habilidade que é adquirida, que é aprendida, né? Não se adquire nenhuma habilidade sem prática. Você já viu algum nenê jogando, que nasceu jogando tênis? Algum nenê que já nasceu, sei lá, jogando futebol? Alguma criança que já nasceu costurando, fazendo tricô? Todas essas são habilidades. E assim, quando você começa a treinar uma nova habilidade, qual é a porcentagem de você fazer certo logo de cara? Nenhuma, né? Você, assim, é muito baixa, né? Não vamos dizer que é nenhuma, porque às vezes a gente acerta logo de cara, né? Sabe aquela sorte de principiante? Então, mas é muito difícil você começar uma nova atividade, principalmente falar um novo idioma, sem cometer nenhum erro. Você não vai conseguir, na sua primeira aula de tênis, né? Nossa, fazer um match, né? Dar um ace, não um match. Fazer um ace, né? Vai sacar e tipo, né? Ponto de ace lá no seu professor. Isso não acontece, gente. Você não tem nem força para fazer a bolinha passar da rede. Então, assim, não adianta não querer cometer erros, né? A gente aqui no Brasil realmente é extremamente autocrítico. E aí, tem muita gente aqui no Brasil que gosta de ficar apontando o dedo pros outros, né? Fica assim, só escutando a pessoa falar, falou errado. Ah lá, eu sabia, né? Gente, pelo amor de Deus, coisa feia isso, né? Primeiro, assim, macaco senta em cima do próprio rabo, né? E fica olhando o rabo dos outros, né? Fica assim, ah lá. Mas aí a pessoa nem fala inglês, nem tenta, nem sabe nada de inglês e, né? E fica querendo julgar as outras pessoas. Isso aí não tem nada a ver, né? Todo mundo vai errar. Não existe uma criatura que vai conseguir aprender a falar um novo idioma sem nunca cometer nenhum erro, tá? Eu já cometi erros, aliás, nem os falantes nativos do idioma conseguem aprender o seu próprio idioma sem cometer erro. Você, quando estava aprendendo português lá com a sua mãe, você falava tudo certo? Você já começou falando certo, já de primeira, já saiu falando água. Mamãe, eu gostaria que você me desse um copo de água. Você falava assim quando você era bebê, criatura? Você não falava. Então, o que você falava? Você falava qualquer coisa, uma coisa que só a sua mãe entendia e ela te dava água. Olha isso. Então, não tem como você não cometer erros, né? Então, assim, se você não quer se expor para não cometer erros, eu digo para você que você está perdendo grande parte e uma grande oportunidade de aprender com o seu erro. Porque você já percebeu, eu acho, que aí durante o curso da sua vida, que toda vez que você erra uma coisa, depois você não esquece daquilo nunca mais. Aquilo gruda, né, na sua cabeça como se fosse super bonder e não sai de lá nunca mais. Então, assim, quando eu fui viajar para os Estados Unidos, pela primeira vez lá em 2010, eu queria falar uma coisa lá para minha host, né, e eu falei errado. E eu nunca mais esqueci a correção que ela me fez. Em vez de falar radar, eu falei radar. E ela me corrigiu. Assim, você pode achar que é uma coisinha besta, né? Mas não é não, porque ela não entendeu o que eu tava tentando falar. Eu tive que explicar para ela o que era o diabo do radar que eu tava falando, né? E eu falei radar e é radar. Parecem palavras diferentes para eles. Então, e eu nunca mais esqueci que é radar, né? Por quê? Eu errei, ela me corrigiu e isso grudou na minha cabeça. E ela corrigiu, assim, as pessoas corrigem a gente de uma forma bem simples, bem natural, né? Tipo, radar, né? E não é uma coisa assim, falou errado, não sabe falar radar. Ninguém vai fazer isso, né? Então, permita-se, né? Errar. Exponha-se ao idioma, cometa erros, brinque, seja leve, né? E comece a falar, porque quanto mais você tentar não errar, menos você vai aprender e mais você vai demorar para aprender a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. E
E você vai ficar empacado aí muitos anos. Você vai, sabe aquele intermediário eterno que existe aqui no Brasil, né? A gente é tudo nível intermediário de inglês aqui no Brasil. Eu não quero que você fique parado aí. Eu tô aqui para ajudar você a sair desse nível intermediário, sair do zero e começar falando inglês. E para isso, você tem que se permitir errar. Let it go, tá? Let it go, porque todo mundo vai errar. Tudo bem? Então, essa foi a razão número 2 pela qual você sente muita vergonha de falar inglês. A razão número 3 é que você acha que ainda não sabe o suficiente. Síndrome do eu tenho que ser um dicionário, né? De inglês. Bom, se esse é o seu caso, você pode responder com clareza para mim o que você acha que é saber o suficiente? Assim, você sabe me dizer quanto você tem que saber de inglês, quantas palavras, quanta estrutura, quantas frases de inglês você tem que saber para você achar que você já sabe o suficiente para você começar a falar? Você sabe me dizer isso? Eu aposto que não, né? Sabia que você não precisa saber todos os verbos de inglês e nem 1 milhão de palavras para poder se comunicar? Para você começar a falar inglês agora, você não precisa saber de nada disso. Você pode usar as ferramentas que você já tem, o seu conhecimento básico. Aí você fala assim, ai Carla, eu sou 0. Eu duvido que você é 0. Alguma coisa de inglês você já ouviu na sua vida, né? Que seja bacon, ketchup, hambúrguer. Você já ouviu essas palavras. Então, você já tem algum tipo de conhecimento. É só começar daí, tá? Então, comece de onde você tá com o que você já aprendeu, tá? Então, gente, você já teve a sensação de que às vezes você não sabe português o suficiente? Assim, mas eu não sei tudo de português, não é? Quantas vezes você já ouviu alguém falando assim, nossa, mas eu não falo nem português direito, vou ter que aprender inglês? Para quê, né? Gente, esse é um negócio que a gente acha, eu acho que é inerente do ser humano, né? Porque a gente, com relação aos idiomas, a gente sempre acha que nunca sabe o suficiente. Fala, nem português eu falo direito, como é que eu vou falar inglês? Então, se você tem essa percepção com relação a português, que é o seu idioma materno, você acha que você não sabe o suficiente para conseguir falar, você imagina no outro idioma. Sabe quando você vai achar que você sabe o suficiente? Nunca. Never. Não existe o dia que você vai achar que você sabe o suficiente. Provavelmente eu acho que eu não sei o suficiente, né? Que eu tô sempre aprendendo, eu quero sempre aprender mais. E isso é natural, é de cada pessoa isso, né? De todo mundo tem essa coisa. Quando você aprende a falar um idioma que você fica fluente, né? Eu aprendi a falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Eu preciso aprender mais agora. Agora eu quero saber mais. Agora eu quero mais palavras, mais vocabulário, mais frase. É assim, é um processo que não acaba. Não acaba nunca. Você nunca vai saber todo o idioma. Assim como você não sabe todo o português, né? Você não sabe tudo de português e você não precisa saber tudo de português para que você consiga falar português fluente de forma simples e definitiva, não é? Então, se você já fala português fluente de forma simples e definitiva, por que não começar a falar inglês da mesma forma, fluente de forma simples e definitiva, né? Porque você nunca vai ter total conhecimento de inglês ou de português, porque existem áreas, né, da nossa vida das quais a gente não sabe nada. E aí, não tem como você falar de uma coisa que você não sabe. Se bem que hoje em dia tá na moda ficar dando pitaco sobre o que você não entende, né? Tá uma coisa de louco, né? O povo dá opinião, né? Do comentário. O povo adora dar opinião sobre o que não sabe. Mas tem coisas que a gente não consegue discutir, tem coisas que a gente não consegue falar, né? Tipo, de astronomia, de física quântica, de sei lá o quê. Você não consegue falar disso em português, então a gente não sabe todo o vocabulário de português, a gente não sabe todas as estruturas, a gente comete erros em português para falar, gente, né? Então, assim, sabe quando você vai saber o suficiente? Never mesmo. Nunca. Então, essa sensação de você nunca saber o suficiente, talvez ela nunca passe, infelizmente, né? Mas ela vai diminuir bastante à medida que você vai progredindo nos seus estudos, que você vai começando a falar mais fluidamente, né? Mais sem travas e tudo mais, isso vai diminuir bastante. Mas até hoje, né, eu sinto que eu preciso aprender alguma coisa. Então, né, você não sabe o suficiente? Não, e você nunca vai saber? Não, talvez não, né? Mas essa sensação, ela diminui bastante, tá? Então essa foi a razão número 3 pela qual você
morre de vergonha de falar inglês. Oh, meu Deus! Razão número 4. Você tem medo de não saber uma palavra. Ai, gente, você há de convir aqui comigo que ninguém nunca vai saber tudo, como eu estava dizendo, a respeito de uma língua, né? Nem de português, nem de inglês, nem de nada. Então, eu acho que você está se cobrando um pouquinho demais, né? Com certeza absoluta, em uma conversa, a gente não vai saber todas as palavras. Ninguém é um dicionário ambulante, né? Você, aliás, tem uma história interessante que um cara da Nova Zelândia, ele decorou o dicionário inteiro de francês para jogar Scrabble. Não sei se vocês sabem o que é Scrabble. Vocês já devem ter visto nos filmes, né? Que é um joguinho de palavras que parece uma palavra cruzada, que as pessoas vão colocando as pecinhas e formando as palavras, sabe? Parece uma palavra cruzada, só que montada, né, numa mesa, que você vai colocando tipo um quebra-cabeça. E aí, ele foi campeão de Scrabble da Nova Zelândia, na França, sei lá. Eu sei que ele é neozelandês, ele aprendeu todo o dicionário de francês, mas ele não fala francês. Então, assim, adianta você saber todas as palavras de um idioma? Não. É muito melhor você se comunicar naquele idioma e às vezes perder uma palavra do que saber todas e não conseguir falar, né? Então, quando você tá numa conversa, né? E aí você precisa de uma palavra e você não sabe, você já fica em pânico, né? Já dá aquele gelo na barriga, aí que vem um chilique, a tremedeira, né? Fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu não sei aquela palavra. Duas opções. Ou você faz mímica, que é a linguagem universal, e muitas coisas de mímica as pessoas vão entender e a gente consegue se comunicar sim fazendo mímica, né? Ou segundo, você explica o que você está tentando falar, né? Tipo, eu não sei essa palavra, mas é uma coisa assim, ó, que você põe um líquido dentro, segura, tem uma alça, você fala, caneca, isso! E aí a pessoa te fala, mug, isso, é mug que eu queria falar, né? Então, gente, esse negócio de você esquecer uma palavra e não saber, isso é normal. É normal até em português. Quantas vezes você já, no meio de uma conversa, você tava falando assim, o que eu ia falar mesmo? Como que fala? Nossa, esqueci. Não esquece, você esquece. Então, isso é muito comum. Você não precisa se cobrar tanto, porque muitas vezes você realmente não vai lembrar uma palavra aqui, uma palavra acolá, outra atrás dos montes, né? É normal. Mesmo em português isso acontece, em inglês vai acontecer, principalmente porque é um idioma novo e você está começando agora. É normal a gente esquecer algumas palavras e aí a hora que a pessoa fala, e é isso mesmo, né? Então, gente, você pode se valer da sua mímica, da sua comunicação não verbal corporal, né? E também você pode explicar o que você está tentando falar, né? E aí, gente, quando você passa por uma situação dessa, né, que você não lembra a palavra, que a pessoa ela acaba te falando e tudo mais, sabe qual que é a grande vantagem de você passar por uma situação dessa? É a mesma coisa do erro. Você nunca mais vai esquecer essa palavra. Porque quando você aprende ali na marra, né, na hora da necessidade, tá? Gente, isso não tem coisa que paga, né? É o melhor tipo de aprendizado, porque aquilo vai grudunhar na sua cabeça, né? Pof! Você nunca mais vai esquecer aquela palavra que você esqueceu naquele momento crucial da sua vida. Fala, nossa, que ódio aquele dia, eu esqueci aquela palavra tão fácil que eu sabia. E você nunca mais vai esquecer. Então, você tem medo de não saber uma palavra, é muito comum. E essa é a razão número 4 porque você morre de vergonha de falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Agora, eu vou falar para você como é que você pode se libertar desse trem, né? O que você pode fazer para não ter mais vergonha, né, de falar inglês? Muito provavelmente, né, a causa mais profunda, né, além de todas essas razões que eu listei para vocês aí, as 4 razões que eu listei acima para você, é porque você não está praticando a sua fala. Você tem vergonha porque você acha que você vai falar inglês e você vai falar errado porque você nunca pratica inglês no seu dia a dia, você não usa inglês para nada, você não pratica, você não se arrisca. Essa é a grande verdade. Se você tem vergonha de falar inglês, é porque você não pratica.
Deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Quando eu estava aprendendo inglês sozinha, eu não tinha com quem praticar. Eu tinha vergonha também, né, de falar com as pessoas. Eu também tinha medo de falar errado com as pessoas. E eu também me borrava de vergonha só de pensar de pagar um mico tentando falar inglês. Falava, ai, meu Deus do céu, se eu falar alguma besteira, a pessoa vai rir, vai achar que eu sou uma tonta, uma idiota, né? Isso é normal. E aí você sabe quando foi que eu perdi a vergonha? Só na faculdade. Quando eu tive que falar, né, com os meus colegas de sala, né, porque eu fiz letras, e também com os professores e também com os intercambiários, né, que vinham às vezes de outros países, e foi só lá na faculdade que eu perdi a vergonha de falar inglês. Mas eu não quero que você vá fazer um curso de letras, né, para perder a vergonha de falar inglês. Pelo amor de Deus, você não precisa fazer isso, né? Eu fui fazer letras porque eu gostava, porque eu queria aprender mais inglês profundamente e tudo mais. E aí virei professora, né? Olha só. Então, agora eu vou te passar 3 exercícios matadores, exterminadores de vergonha para você começar a praticar ainda hoje, tá? Então, pega seu papel, caneta, pega seu caderninho, né, que eu gosto de falar, assim, pega seu caderninho, pega uma caneta e anota esses exercícios. Se você tem vergonha de falar inglês, anota isso agora e começa a praticar já depois dessa aula, tá? Primeira coisa de tudo que você pode fazer para perder a vergonha de uma vez por toda é estudar pronúncia. Então, assim, é? Ai, estudar pronúncia? Como assim, Carla? Gente, eu sei que tem muita gente, mas muita gente mesmo, que morre de medo de falar inglês e morre de medo de estar falando alguma coisa errada, de não estar pronunciando direito, de não estar sendo entendido. Então, quando você estuda pronúncia, você consegue realmente saber o que você está falando sem ter que ficar, ai meu Deus, será que eu falei certo? Será que eu não falei certo? Ai, mas como é que eu posso fazer esses estudos de pronúncia? Bom, você pode fazer os estudos de pronúncia de várias maneiras. Eu vou te falar algumas aqui, e aí você escolhe a que fica mais fácil para você, tá? E a mais gostosa, e aí você faça, né? Por favor. Como é que você pode estudar pronúncia? Você pode estudar pronúncia usando o alfabeto fonético internacional. Você não precisa ser um mega expert de fonética, né, para você conseguir estudar aqui pelo alfabeto fonético internacional. Então, você pode estudar por aqui, né, estudando aí cada som, né, que existe aí, os sons ali de cima das vogais, o I longo, ó, I, igual tá no need, aí o segundo I, then, é mais curtinho, é de went, né, e assim vai, e o som das consoantes, p, t, k, né, então, tem várias coisas, tem vários sons aí para você estudar, porque isso vai ajudar você a ler as palavras que estão no dicionário. Porque não sei se vocês lembram, né? Tem a palavra, né? E aí entre barrinhas está escrito os sons que estão naquela palavra para você pronunciar corretamente. Fala, ai, nossa, Carla, esse negócio aí de estudar esse alfabeto fonético é muito difícil, hein? Tá, beleza. É mais complicado? Mas se você conseguir estudar pelo alfabeto fonético, você vai conseguir ler e pronunciar qualquer palavra em inglês. Nossa, mais difícil, hein? Vou te dar um jeito mais fácil. Você está com dúvida de pronunciar alguma palavra? Sabe o que você faz? Existe uma ferramenta muito moderna, extremamente eficaz, assim, que se chama Google Tradutor. Você já ouviu falar do Google Tradutor? Então, você pode colocar a palavra ali e clicar no íconezinho que tem, ou em algum dicionário online, né? Pode ser o Oxford, pode ser o Cambridge, qualquer dicionário online de inglês, ele vai trazer a pronúncia da palavra. E lá nos dicionários online, tanto no Google Tradutor quanto nos dicionários online, você tem um íconezinho que tem um foninho lá, né? Um alto-falante, e você clica ali e você escuta a pronúncia da palavra. E você repete, criatura, para você, até você falar do jeito que está sendo falado. O legal do Google Tradutor é que assim, ele fala a palavra normal, né? E depois, se você clicar de novo, ele fala mais devagar, ele tem a pronúncia lenta, para você tentar acompanhar, né? Então, você pode estudar pronúncia
pelo alfabeto fonético internacional, ou então tirando as dúvidas, né, das suas palavras mesmo. Se você tiver com dúvida em como pronunciar alguma frase, tem 2 sites que eu recomendo para vocês treinarem a pronúncia. O Youglish, ele é muito interessante porque você pode colocar uma frase aqui ou uma palavra, e aí tem as pronúncias, ó, americana, britânica e australiana. E aqui você coloca todas, não interessa. E aqui você pode procurar por uma frase, por exemplo. Eu quero saber como fala what do you do, né? E aí, se eu clicar aqui, ó, ele vai procurar dentro da plataforma do YouTube todos os vídeos que as pessoas falaram what do you do. Então, olha lá, what do you do, né? Ele achou, ó, 256.915, tá aqui. E aí ele vai me mostrar aqui na tela, a parte de amarelinho é o que eu pesquisei, ó. E aí, você pode escutar, eu vou pro próximo, pra próxima entrada aqui, ó. Because when you think about it, you're a kid. Things don't go your way, what do? You cry, you whine. What do you do? So what do you do when you fall down? E assim, você vai pesquisando, né? E vai escutando aí a pronúncia da sua procura, da sua busca, né? Até você conseguir repetir, né? What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? E aí tem um outro site, né? Que eu recomendo para os meus alunos, que é o getyarn.io. Aqui, o legal desse site é que quando você entra aqui para fazer a pesquisa, vou colocar a mesma frase, tá? What do you do? Ele vai pesquisar em séries e filmes e às vezes em músicas, tá? Então eu clico ali, né? E aí ele me dá aqui, ó. E aqui em cima tá de onde ele tirou, ó. Black Adam, Speed, Big Lebowski, Silicon Valley. E aí, se for uma série como é aqui a Silicon Valley, ele me mostra, ó, Season 1, Episode 2, né? E aí se você clicar... What do you do? What do you do? E aí você pode ouvir quantas vezes você quiser, tá? Então, é bem bacana. Esses 2 sites aí, você consegue tirar todas as suas dúvidas de pronúncia, assim, sem erro, tá? Sem churumelas, tá? Então, com esses 2 sites aí, você também consegue praticar a sua pronúncia. Tudo bem? Então, como você pratica a pronúncia? Você pratica, pode ser com esses sites, pode ser com o Google Tradutor ou algum dicionário online escutando a pronúncia das palavras ou pelo dicionário fonético internacional. Tudo bem? Tranquilo até agora? Então, estudar a pronúncia vai te ajudar a perder a vergonha, porque você vai saber que você está pronunciando as palavras de maneira correta. E aí a vergonha, ó, vai pro beleléu, tá? Uma outra maneira que é muito gostosa de você conseguir se livrar de uma vez por todas dessa vergonha é cantar músicas em inglês. Não tô falando pra você ir pra um karaokê, ficar lá se expondo, pagando o mico, não. Eu tô falando pra você fazer isso na sua casa, no conforto do seu quarto, de preferência, né? Trancado, igual eu fazia quando era adolescente, né? Trancadas as 7 chaves, né? E aí você pega uma música que você gosta, pega a letra na internet e tente acompanhar a música, tente cantar como... Eu sempre falo para os meus alunos que assim, uma maneira de você ir conseguindo realmente cantar a música é pega a letra na internet e separa a primeira frase da música. Então, separou a primeira frase, escuta a primeira frase várias vezes até você se sentir apto, né? Ou apta para reproduzir aquilo. E aí, tenta falar da mesma maneira que a pessoa tá falando na música. Então, é de frase por frase. Às vezes, de palavra por palavra. Porque, às vezes, no meio da frase tem aqueles blending sounds, né? Aquelas ligações, aqueles linking sounds, tudo lá. E aí, você fica meio perdido, né? Tem umas letras que estão... que parece que você não consegue nem acompanhar, nem lendo, né? Então, separa uma frase de cada vez. E às vezes, né, vai encurtando, vê onde que tem uma pausa, né, uma respiração ali na música, onde o cantor respirou, né, para você conseguir cantar aquele trechinho. E aí, se você ainda não consegue cantar junto com a música, o que eu sugiro que você faça? Que você pegue essa frase,
coloque num daqueles sites, ou então coloca lá no Google Tradutor, né? E escute como é que aquela frase é falada sem o ritmo da música. E aí você escuta aquela frase até você conseguir repetir aquela frase bonitinha. Quando você conseguir repetir aquela frase bonitinha, você vai encaixar aquela frase que já está encaixada na sua boca no ritmo da música. Fica muito mais fácil, tá? Então, cantar músicas em inglês é uma ótima maneira de você acabar, explodir, exterminar a sua vergonha. Porque você vai ter certeza que você vai estar fazendo a pronúncia correta das palavras. E eu tenho certeza absoluta que essa é a maior causa da sua vergonha. Você morre de vergonha de falar porque você tem medo de estar falando uma coisa e a pessoa está entendendo outra, ou você tem medo de estar falando uma coisa e está falando errado e está pagando mico. Né? Então, tendo certeza do que você está pronunciando, você vai exterminar a vergonha de falar inglês da sua vida, tá? O terceiro exercício, né, para você acabar com a sua vergonha de vez, é uma técnica chamada de shadowing. Se você nunca ouviu falar de shadowing, presta atenção. Shadowing é quase o que você faz com a música, né? Só que o intuito do shadowing, o exercício em si mesmo, original, né, tem várias maneiras de você fazer. É você pegar um texto, né, às vezes um texto com áudio, e aí você acompanha, né, o texto com o áudio até você conseguir falar junto, né? Ai, mas como é que eu vou conseguir? Do mesmo jeito que você fez com a música, né? De frase por frase. As pessoas falam, você tem que ir repetindo até você conseguir falar junto. Mas se você não praticar antes, vai ficar meio difícil, né? Você não sabe o que a pessoa vai falar, você não, né? É a primeira vez que você está lendo um texto, é difícil, né? Difícil você acompanhar assim do nada. Então, separa um texto curtinho, tem vários na internet. Você pode separar um texto curtinho e pega o áudio desse texto, né? E aí vai de frase por frase. Escutou aquela frase? Repete. E aí o que você tem que fazer? A técnica de shadowing consiste em você tem que falar no mesmo ritmo, na mesma velocidade, com a mesma entonação que a pessoa está usando para falar aquela frase que você está praticando, tá? E o intuito é que você consiga fazer a mesma coisa com o texto todo que você separou, né? Por isso que eu digo sempre para os meus alunos que sejam textos curtinhos. Pega um texto curtinho na internet, né? Pega uma coisinha bem curtinha para você começar a praticar a técnica de shadowing. E aí, praticando o shadowing, eu tenho certeza absoluta que você vai se sentir muito mais confiante e muito menos envergonhado na hora de falar inglês, porque o seu ritmo de fala... Gente, vocês não têm noção de como essa técnica ajuda em ritmo de fala e entonação. Porque você tem que espelhar, né, exatamente o que a pessoa está falando. Porque shadowing é sombra, né? Sabe que... Você lembra aqueles artistas... Não sei se é do seu tempo. Você lembra que um tempão atrás tinha aqueles palhaços na rua, né? Que não falavam nada. E eles ficavam acompanhando as pessoas na rua. Eles eram o sombra, né? Então... A técnica de shadowing é justamente fazer isso. Você vai imitar o que a outra pessoa está fazendo exatamente. E se for um vídeo, por exemplo, né? Você pegou um pedaço de um videozinho ali, transcreveu e tal, e está usando esse vídeo para fazer a técnica de shadowing, você pode imitar, tipo, movimento de mão, movimento de cabeça, movimento de rosto, cara, boca e tudo mais, para que você consiga falar exatamente como aquela pessoa está falando. Esse exercício é fantástico, vai ajudar mas muito você adquirir ritmo de fala, entonação, é muito bacana, tá? Então, essas três técnicas, né, esses três exercícios são extremamente matadores de vergonha, porque você vai conseguir pronunciar corretamente, com entonação e com ritmo de fala, se você fizer esses exercícios. Quais são, teacher? Estudar a pronúncia das maneiras que eu disse, né? Cantar músicas em inglês e fazer o shadowing. Tudo bem? Bom, e de bônus, ainda, né? Vou dar mais uma dica, né? Vou dar mais uma técnica. Eu acho que, assim, a coisa que mais ajuda você a acabar com a vergonha, né? Assim, é um exterminador mesmo de vergonha. Sabe o que é? Sabe o que você pode fazer para acabar com essa vergonha de vez? Você pode gravar
a si mesmo falando inglês. Você vai gravar, pode ser esse textinho aí do seu shadowing, sem estar fazendo shadowing, né? Só ler esse texto. E aí depois, é até bom que seja com o texto do shadowing, né? Porque você tem a referência, né? Porque aí você tem a referência ali, você vai escutar o que você está falando e vai comparar o que a outra pessoa está falando. Tá igual? Tá muito longe? Tá muito diferente? E aí, assim, gente, à medida que você vai adquirindo conhecimento, né, do idioma, né, à medida que você consegue, chegando mais próximo de falar inglês fluente de forma simples e definitiva, o que acontece é, você consegue ir adquirindo conhecimento suficiente para, quando ouvir a sua gravação, ter noção de se você está falando certo ou se você está falando errado e de se corrigir. Então, essa técnica de gravar a você mesmo falando inglês é uma preciosidade, é ouro para você que quer falar inglês fluente de forma simples e definitiva e quer falar bem, quer falar bonito, quer falar o mais próximo dos nativos que você conseguir. Isso é extremamente valioso para você, tá? Então, assim, grava a si mesmo falando, né? Para que você consiga aí, à medida que você vai se ouvindo, vai se corrigindo, para que você vá melhorando. Porque aprender a falar um idioma é um processo constante, né? É um dia depois do outro, é uma melhora constante dia após dia, tá? Então, eu vou tentar fazer aqui um resumo para vocês, né? Quais são os motivos pelos quais você tem vergonha de falar inglês, né? A primeira razão é que você acredita que todo mundo fala melhor do que você. A segunda razão é que você não se permite errar. A razão número 3 é que você acha que não sabe o suficiente. A razão número 4 é que você tem medo de não saber uma palavra quando você está falando, né? E como é que você pode vencer essa coisa toda da vergonha? O que você vai fazer? Você tem que praticar falar inglês todos os dias, um pouquinho todo dia. E como é que você vai fazer isso? Você vai estudar a pronúncia, né? Pelos mecanismos que eu mostrei aqui para vocês, você vai cantar músicas em inglês do jeito que eu falei para vocês fazerem e você vai fazer a técnica de shadowing e depois você vai gravar a você mesmo falando inglês e isso tudo vai destruir, vai Hulk smash a sua vergonha de uma vez por todas de falar inglês na sua vida. Tudo bem? Então, beleza. E agora, eu quero dar para você a dica mais valiosa de todas para você começar com o pé direito os seus estudos de inglês, que é se inscreva no meu canal no YouTube, o Teacher Carla Moraes, e ative as notificações para você não perder mais nenhuma aula que vem pela frente, porque elas estão show de bola, tá? E também você pode me seguir lá no Instagram, porque lá eu te ensino todos os segredos para você falar inglês fluente de forma simples e definitiva, mesmo começando do zero. Assim você já vai começar falando bem, falando bonito, do jeito que tem que ser o mais próximo dos sons que os americanos esperam escutar quando alguém fala inglês com eles, tudo bem? Então, para você que ficou comigo até aqui, meu muito obrigada. Eu deixo para vocês o meu abraço and let's roll!